Oi, gente, nós estamos aqui de volta, continuando a nossa websérie Envelhecer Jovem, entrando no terceiro pilar do Envelhecer Jovem, que se tratam dos hormônios, do equilíbrio hormonal. Modulação hormonal significa ter os hormônios na sua íntegra regulado, na sua melhor parte. Hoje eu queria, de uma forma, simples. Não é simples entender hormônio, mas eu gostaria que vocês pudessem acompanhar comigo como é que, lembra, a cabeça, ela se interage com o corpo através dos hormônios. A parte do hipotálamo é a parte neurológica que controla todas as nossas reações fisiológicas glandulares. Então, se eu fosse elencar, que nós já comentamos nos 3 vídeos anteriores sobre os hormônios, nós já falamos sobre o hormônio T3 livre, que é o hormônio tireoidiano. T3 e melatonina são a base de uma fisiologia normal. Fisiologia significa que tudo anda como devia andar. Então, quando eu tenho T3 num nível excelente, quando eu tenho melatonina também num nível excelente, eu consigo fazer com que o resto vá de alguma forma bem. Só que hoje nós vamos tentar passar para vocês que nós chegamos nos nossos hormônios sexuais. Vamos chamar assim de hormônios sexuais, que fica mais fácil. Os hormônios que são liberados na mulher e nos homens, mulheres e homens, nós temos a quantidade de hormônios diferentes, mas todos nós temos os hormônios em si. Nós temos os hormônios ditos estrogênios, que inclui o estradiol, o estriol, a estrona. Homem também tem. Só que ele não é produzido a nível de testículo. O testículo só produz testosterona e dihidrotestosterona. Mas de uma outra forma, e nós vamos estar fazendo aqui a nossa desenho, o homem também consegue produzir esses hormônios. A partir da testosterona, ele vai produzir os hormônios femininos. Então, onde que entra o acréscimo de fitoterápicos, de formulazinhas simples, usando ervas, que direcionam uma direção para maior quantidade de hormônio masculino ou para maior quantidade e menor quantidade de hormônio feminino, porque no homem é interessante ter a parte masculina maior que o feminino, e o que não é o que está acontecendo. Quando a gente também pensa em usar remédios que bloqueiam uma cascata de colesterol, nós vamos estar interferindo na produção dos nossos hormônios masculinos e femininos. E isso daqui, a não produção, por exemplo, de progesterona, que dá origem ao cortisol, ao dihidroepiandrosterona, à aldosterona. Olha que louco! Quer dizer que tudo está interligado, sim. A progesterona, ela tem a sua ação a nível de glândula adrenal, produzindo os nossos hormônios. O bendito cortisol, o cortisol que nós falamos sobre eles. Nós falamos sempre mal do cortisol, mas ele é muito importante. A gente só tem uma atitude proativa. Nós só conseguimos resolver problemas de uma forma simples quando nós mantemos uma produção de cortisol. É claro que não é legal nem ele baixo, nem ele muito alto. Nós precisamos ter esse equilíbrio. E o equilíbrio basta simplesmente que a gente medite, que a gente caminhe, que a gente ouça música clássica? Não. Basta que a gente entenda como é que funciona tudo isso. E aonde é que você entra no comando do que você coloca pela boca? Tomar remédio que abaixa o colesterol? Isso nunca, gente. Nunca. Por que nunca? Porque a causa do colesterol é o consumo de carboidratos processados. O que é carboidrato? É pão, é macarrão, é principalmente álcool. Álcool, qualquer espécie de álcool, seja cerveja, vinho, vodka, whisky, ele é um carboidrato. Ele é algo que vai virar açúcar. É algo que vai aumentar o seu colesterol. Então, não é gordura. Por isso que eu falo que manteiga vocês podem comer. Eu falo, gente, eu amo torresmo. Torresmo, pode comer torresmo. Não aumenta colesterol. Gorduras boas para todos os tipos de sangue seria abacate e coco.
azeite extra virgem. Abacate, coco e azeite extra virgem, ele é um óleo bom, uma gordura boa, desculpa, para todos os tipos de sangue. Mas eu, Kátia, que tenho sangue tipo O, eu posso comer tranquilamente uma gordura animal, isso vai me fazer bem. Se você é do tipo A, não vai te fazer tão bem. Mas vocês precisam lembrar que colesterol, acabou a era do colesterol, né? Dizendo que colesterol era do mal e que quem aumentava o colesterol do mal eram as gorduras animais. Mentira! Isso em 2015 já tiveram essa retratação. Colesterol é causada por carboidrato processado. O que é carboidrato processado? Lembra? Queijo, sorvete de leite, vinho, álcool, pão, macarrão. Quer dizer, isso não é gordura, isso é massa. Isso vira açúcar no sangue que vai aumentar o colesterol. Mas tudo isso nós vamos estar desenhando, por quê? Porque não é simples. Vocês vão ter que olhar novamente, assistir os outros vídeos e assim de uma forma integral, dessa forma que eu acho que você vai entender como nós estamos no comando da nossa saúde. Nós sempre estamos no comando da nossa saúde. Não é o que vem do externo, não é o remédio, não é tomar alguma coisa para você continuar fazendo a sua vidinha de sempre, a mesma coisa que você faz porque você gosta. Isso vai acabar com o seu sistema. Tudo que está ligado em cima está ligado embaixo. Se eu não tenho hormônio, eu não tenho atitude. Se eu não tenho atitude, eu não tenho alegria de viver. Ter os hormônios em equilíbrio é ter alegria de viver. Então depende da nossa atitude. Dá para você parar, né? Parar com o que você está fazendo agora e começar com isso que eu tanto prego para vocês. Porque resultado, gente, eu tenho resultados com meus pacientes, com as pessoas que estão perto de mim, com você também, que não está na minha frente, né, em termos de corpo, corporalmente falando, mas nós estamos juntas. Então, é dessa forma que nós modificamos os nossos resultados. Eu mudo o que eu coloco na boca e eu mudo os meus hormônios. Eu fico feliz. A parte dos hormônios sexuais, olha, só para a gente ter a separação, os ovários femininos, eles produzem a parte dos estrogênios, que é estradiol, estriol e estrona. O estrona está em preto aqui porque é o que a gente não deseja. O único momento que nós podemos ter um estrona muito alto é nos primeiros 59 dias pós engravidar. Então, ele é um hormônio que ele foi feito para estar alto quando a mulher engravida e precisa produzir a placenta, porque a placenta é um novo órgão no corpo da mulher, que uma mulher só tem esse órgão quando ela está grávida e aceitável o estrona alto até o 59º dia de gestação. Final desse 59º dia, ele tem que abaixar. Se ele não abaixar, é porque aconteceu algum problema e vai desenvolver um coriocarcinoma, um câncer dito de útero, tá? Por isso que nós colocamos ele de preto também, porque o leite, os queijos, os leites em pós, eles contêm essa substância, por isso que em termos de alimentação, o primeiro alimento causador de câncer de ovário, de mama e de próstata é o bendito estrona. Aí fica aquela frasezinha que vocês tanto gostam, né? Quem gosta de queijo, sorvete de leite, pudim de leite, gosta de quimioterapia. E não é isso que nós gostamos, mas é importante que nós entendamos que precisa ser estudado. Se você não acredita em mim, vá procurar, vá estudar, mas é estudando que a gente se modifica. Os ovários produzem a progesterona, Provida, que é tão abençoada a progesterona, e nós produzimos também a testosterona a nível de ovário. 50% da testosterona feminina é nos ovários e 50% vem daqui. Nós vamos ter depois o diagrama. Nos meninos, nos homens, o testículo produz testosterona e dihidrotestosterona, que é a parte mais potente, que isso aqui é importante quando a gente está mais velho, né? O homem, quando ele está acima dos seus 50, 60 anos, ele começa a produzir um pouco mais isso. Mas cada um vai ter a sua característica. Então, isso é um todo. Lembrando que T3 e melatonina são importantes, a adrenal tem tudo a ver com isso, e eu não escrevi aqui,
mas é a nossa boca que vai também definir como é que vão andar todos estes hormônios. Vamos entender a cascata de formação dos nossos hormônios sexuais. Essa é uma cascata que vocês não precisam decorar o nome, tá? Tem no Google também, mas a formação da acetil-coenzima A, HMG coenzima A, mevalonato, farnesil pirofosfato, escaleno. Eu tomo escaleno, tá? Eu tomo esse escaleno para produzir, eu e o Dr. Laí, para produzir mais colesterol. Por que nós vamos amar o nosso colesterol? E aí, claro, eu vou querer um HDL alto e um triglicerídeos baixo. Isso é amar o meu colesterol. Quando eu tenho o colesterol, eu vou produzir a pregnenolona, que vai dar origem a cascata dos nossos hormônios. O DHEA, ele vem para a progesterona e vem para o dehidroepiandrosterona, que nós vamos continuar na sequência. Mas olha que interessante entender que nós temos uma produção do colesterol, cerca de 80% dessa produção, 70%, 80%, né, é produzido pelo corpo, pelo próprio corpo. É uma síntese endógena. O corpo sabe que isso é tão importante que ele mesmo produz. O colesterol é tão importante, gente, que antigamente se achavam que o núcleo da célula era a parte mais importante da célula. Hoje não. Hoje nós sabemos que é a membrana que mantém a célula viva. E a membrana de todas as células constituídas no nosso corpo é composta de colesterol. Por isso que o corpo ele não terceiriza, ele mesmo produz. Toda essa cascata, ela é produzida em todos os órgãos. Só que o fígado, ele produz cerca de 33,33%. Um terço de todo esses 80% que o colesterol produz, né, que o corpo produz, o colesterol, ele é realizado a nível de fígado. Fígado, rins, adrenal, cérebro, todos os órgãos produzem. Por quê? Porque nós precisamos dos hormônios, não só desses, mas vocês vão perceber depois que a progesterona vai produzir também o cortisol, que vai produzir a aldosterona. Então, tudo está interligado. Se eu não tenho a minha matéria-prima, eu não vou ter todos os outros hormônios. Se eu não tenho o colesterol, eu não vou ter a membrana. E é na membrana da célula que acontece, a maior parte dos receptores hormonais estão ali. O T3 é uma exceção. O T3, a conversão do T4 em T3 acontece a nível de núcleo de DNA. Então, nós temos as exceções. Mas, se quem mantém a célula viva é a membrana celular, e a membrana é feita de colesterol, por isso que o corpo produz ele próprio 80%. E 20%? 20% vem da boca, daquilo que a gente come. Quando o que a gente come, o que faz? A boca, ela aumenta o quê? Ela aumenta os triglicerídeos, que são os carboidratos, os pães, o queijo, o álcool. Então, são os triglicerídeos que são a parte ruim, que esses 20% que normalmente o corpo produz. Quando se dá estatina, aí tem as várias marcas, nomes de estatina, que é o remédio que bloqueia a produção do colesterol. Se eu tomar uma medicação que vai bloquear daqui para baixo, eu não vou ter mais a formação de nenhum deles, nem de coenzima Q10, nem de dolicol, nem de escaleno, que o escaleno vai dar o colesterol. O que eu vou ter? Eu vou ter vários problemas. Coenzima Q10 é a enzima responsável pela conversão de ATP a nível de célula. Se você não tem coenzima Q10, você acorda de madrugada com umas câimbras, umas dores, ou não como câimbra, mas você começa, depois de tomar o remédio que bloqueia a cascata do colesterol, você começa com dores, dor no fêmur, dor lombar, dor em grande musculatura nos ombros. Eu não tinha, doutora, aí começa a ter a dor. Se você procurar sobre os efeitos colaterais
causado pela estatina, você verá que a falta de coenzima Q10 faz isso, né? Porque quando você bloqueia uma grande via, você vai bloquear tudo também, os seus braços, então, dá dores musculares. Olha aqui, aí a pessoa começa a usar anti-inflamatórios, relaxantes musculares, analgésicos. O escaleno, você vai acabar tendo problema com os nossos hormônios, e o dolicol, a demência. Então, quer dizer que um remédio que é para a gente parar, diminuir o triglicerídeos, que não tem nada a ver com HDL, tá? Ele é utilizado para destruir todo o ser humano, porque esse ser humano não sabe que o problema dele é pão, é cerveja, é vinho e é queijo. Porque nós estamos aqui para você entender que nós estamos no comando da nossa saúde. Se você está usando uma medicação, você pode parar, mas se você mudar a sua forma de agir, o seu café da manhã, o seu estilo de vida, não é dieta, gente, é estilo de vida. Ah, então quer dizer, Kátia, que é melhor comer, né, uma comida gordurosa, uma carne de porco, do que comer um queijinho branco? Sem dúvida. Queijinho branco leva ao seu colesterol, triglicerídeos ruim. E a carne de porco vai levar isso? Não, ela é uma boa gordura. Nós só não gostamos das gorduras que a gente vem da manteiga, da margarina. O que é a gordura da margarina? É uma gordura que é um óleo, e para esse óleo ficar endurecido, ele precisou ser hidrogenado, precisaram colocar substâncias externas dele. Então, tudo tem nome e sobrenome. O que nós queremos aqui é que você desperte a sua curiosidade de entender que tudo está interligado, mas que a boca, nesse caso, comanda em 20%. Mas os remédios estão destruindo a gente em 100% das vezes. Nós estamos formando zumbis, pessoas sem atitudes, pessoas sem reações e sem vontade de viver. Por quê? Porque nós não sabemos. Com certeza é porque nós não sabemos. Vamos entender agora a formação dos nossos hormônios. Primeiro, se concentrando aqui na conversão do colesterol para a progesterona, tá bom? Depois a gente vai desenhar sobre a dehidroepiandrosterona, androstenediona, testosterona. Mas nos concentrando aqui na progesterona, lembra da progesta, é a favor da vida. Homens e mulheres produzem progesterona. Ele faz uma cognição mental muito melhor, ele protege os nossos vasos, é um anticâncer. Quer dizer, por que ele faz tudo isso? Porque a partir da progesterona, nós vamos produzir a classe do chamado corticosteroides. Então, vocês possuem muito medo dos corticoides, né? Existem os corticoides que são vendidos, são sintetizados pela indústria e vendidos como medicamento. Aqui nós estamos falando dos corticosteroides endógenos. Do bem, tudo é do bem. Sempre vai ser do mal quando a gente entrar num desequilíbrio. A falta ou o excesso são os dois lados ruins desse controle hormonal. Da progesterona vem a classe dos corticosteroides, que vai produzir dois braços. O dos mineralocorticoides, o próprio nome diz, ele vai agir a nível de rins para produzir a aldosterona. Lembra da aldosterona que nós escrevemos lá, que a aldosterona também é produzida a nível da adrenal. E agem a nível de rim, ela é produzida junto com o cortisol na adrenal, que a adrenal também vai produzir o DHEA. Olha como tudo está interligado. Quer dizer que a glândula que está acima dos rins faz esse efeito. E a adrenal vai agir principalmente com a aldosterona nos rins, fazendo o quê? Com que aconteça a absorção intracelular de sódio. Toda vez que entra sódio na célula, entra água e expulsa o potássio. Isso é o equilíbrio de sódio e potássio. Se por um acaso nós desestabilizarmos, né, alterarmos a confecção dos mineralocorticoides, nós vamos ter muita retenção hídrica. Então, tô inchando demais. Eu tô inchando demais por quê? Porque o corpo está me dando uma informação que eu estou colocando toxina, veneno demais dentro do meu sangue, e o corpo, para
amenizar essa toxicidade, essa concentração de veneno no sangue, ele retém mais água. Ele fala, vamos colocar mais sódio dentro da água e eliminar o potássio. Aí a pessoa tem aquela sensação, puxa, eu vou ter mais câimbras, vou ter mais arritmia cardíaca, sem dúvida, vai ter pressão alta? Também. Então, olha como tudo está interligado, estão interligados. O meu controle de líquido na concentração de água dentro da célula, ele está diretamente relacionado com o tipo de comida que eu como. Se eu comer produtos alimentícios salgados, né, esses biscoitinhos salgados, e sei lá, mais comida em caixinha, você vai ter muito mais sódio. Quer dizer, o excesso de sódio também no corpo, e junto com os edulcorantes, os conservantes, é toxina, é veneno. E o corpo vai reagir aumentando o nível de água. Não adianta. Tem muitos de vocês que me pedem para falar sobre a espironolactona, que é um tipo de diurético que faz com que a gente faça ao contrário, né? Então, faria sair sódio e entrar mais potássio. A pessoa murcha e ela acha que emagreceu. E ela acha que isso vai controlar também as espinhas e o formato do peso dela. Gente, não começa por aí. Se você tomar um diurético, você vai ter os efeitos colaterais desse diurético. Você vai estar fazendo vai estar anestesiando o dedão, lembra? Se você está inchando, é porque o seu corpo está acumulando veneno. É um mecanismo de cura do corpo, diluir o veneno, inchar. Então está aqui, olha, a aldosterona que vem da progesterona. Olha que louco, que bacana isso, né? E que a sua ação tem a nível de adrenal, produção na adrenal e ação a nível de rins. Nós também produzimos, através dos corticosteroides, os glicocorticoides, que é o nosso famoso cortisol, produzido também na adrenal. Esse cortisol faz viver, faz a gente acordar de manhã, por isso que o nível medido sempre é na parte da manhã, quando você acorda, de preferência na sua casa, tira o sangue, né? Fica ali, porque ele que faz com que a gente acorde e vá à luta, vá viver. Então, um nível ótimo de cortisol é exigido aqui, principalmente na parte da manhã. E depois ele começa alto, aí ele vai declinando, né, com o decorrer do período, exatamente para a gente ir dormindo. Mas se eu mantenho um nível de estresse constante, esse cortisol sendo produzido em excesso, ou muito pouco também, mas em excesso, ele, a nível de fígado, ele é transformado em cortisona. A cortisona, ela tem uma ação muito pior do que o cortisol, que faz você viver. Ela acaba levando a vários outros sintomas, que seria insônia, aumento do apetite, você tem uma vontade de comer lixo, vontade de comer carboidrato, aí uma vontade, uma avidez por doce, uma avidez por empada, por salgado, seja doce ou seja salgado, é um apetite, né, que não é um paladar, que não é uma comida específica, você quer comer lixo, porque é a cortisona que está agindo, que foi transformada a nível de fígado, porque nós mantivemos uma vida estressante, nós não temos horas para comer, nós não temos horas para dormir, nós não temos exercício físico, nós principalmente não bebemos água, nós tomamos álcool, e o fígado aqui, coitadinho, ele também é sobrecarregado com o famoso álcool, né? Não é só comida. O álcool, ele afeta tanto, ele piora o seu estresse, ele afeta a sua consciência. Então, tudo está interligado. Mas tudo começa pela boca. Você e eu estamos no nosso comando. Então, se nós desejamos, eu só quero hormônio, né, doutora, eu só quero modulação hormonal feminino, mas você continua comendo lixo, não vai adiantar. Nós precisamos ter um conjunto de dos sistemas atuantes para ter um resultado bom. E é fácil, gente. Basta que vocês comecem a compreender. Indo para o lado esquerdo, né, do colesterol, como a matéria-prima para fazer progesterona e para fazer dehidroepiandrosterona, o famoso DHEA. Lembrando sempre, gente, que o DHEA é produzido a nível de adrenal, que também produz aldosterona, que vem aqui da progesterona, e que também produz o cortisol. O DHEA vai se transformar em andostenediona. A andostenediona vai se transformar em testosterona. Sigam aqui meu raciocínio. Se for masculino, é para testo parar aqui, ó. Para o homem vir
e parar nesse momento aqui da testosterona. Se alguma coisa não estiver andando da maneira correta, os homens, eles acabam ativando uma enzima chamada aromatase, e essa aromatase vai se transformar em hormônios femininos, nos 3 estrogênicos, que é o estradiol, o estriol e o estrona. Tá? Então, os meninos ficariam aqui, e da testosterona, ele viria para o caminho correto, o caminho bom, podemos dizer mais ou menos isso, que é testosterona como energia criativa para cérebro, para coração e para músculo. O órgão que mais usa testosterona no corpo é coração. Por isso que nós não percebemos as pessoas jovens infartando, né, tendo AVC a nível de cérebro, perdendo musculatura, porque o jovem está a parte do princípio que a testosterona dele está lá, perto de 700. E envelhecer é acabar perdendo testosterona. O homem também pode vir, ao invés de ir para o caminho dos receptores androgênicos, cérebro, coração e músculos e os outros órgãos, ele vem produzindo a dihidrotestosterona, que é um tipo de testosterona, só que ela é 5 vezes mais potente que a testosterona. Quando que o DHT é bom? Quando o paciente já tem uma senilidade, quando o homem está mais velho. Quando ele está mais velho, ele acaba precisando de uma testosterona mais potente. Quando ele está muito mais jovem, não é interessante, porque ele acaba causando a calvície, tanto a calvície masculina quanto a feminina, a dita alopecia androgenética, ela tem a ver com isso, né? Ela está ligada ao estímulo da enzima chamada 5-alfa-redutase, que vem para esse caminho ao invés de manter para os órgãos ditos principais. Então, se a gente inibisse isso daqui, a 5-alfa-redutase, e nós podemos inibir com fitoterapia e com medicação também. O anastrozol é uma das medicações utilizadas, mas tem que ser utilizada com médico por concentração e miligramagem e por tempo determinado pelo seu médico. Então, aqui eu não posso estar medicando vocês. No máximo que a gente pode dizer aqui depois é o nome de 3 ervas que ajudam bastante a diminuir esse estímulo. Lembre-se que para pessoas idosas, pacientes acima de 60, 70 anos, o DHT ele é importante. No caso das mulheres, nós precisamos, né? Dizem que nós nascemos dos homens porque, e é mentira, gente, mas é porque da testosterona vem os hormônios femininos. A progesterona, ela se caracteriza, claro, por ser um hormônio preferencialmente feminino, ela está no nosso corpo inteiro, mas principalmente quando a gente gesta, quando a gente fica grávida. A progesterona, ela se comunica com o lado, né, testosterônico dessa parte esquerda dos hormônios através da androstenediona. Progesterona também se converte, se transformando em androstenediona, que vai vir para a testosterona, que vai vir para os nossos hormônios femininos. O estradiol para a mulher tem mais de 400 funções no organismo. O estradiol para feminino, ela é tão importante como testosterona é para o masculino. Ele dá força, dá energia, faz o corpo funcionar da maneira que tem que ser um corpo feminino. O estriol, ele está mais presente na gravidez, mas ele também é um hormônio bastante importante na lubrificação, da manutenção da uretra, da população, da microbiota que está ali, da população que está habitando a vagina. Por isso que mulheres que abaixam muito os hormônios femininos, elas começam a ter muita candidíase, muita infecção urinária, por perda dessa proteção toda. Então, o estradiol e o estriol são os nossos hormônios femininos que nos deixam protegida de tudo, que faz mais de 400 funções. Temos também em contrapartida o estrona, que é o hormônio do mal, né, dito do mal. Mas olha a notícia boa. Hoje a gente pode abrir ele aqui mais para vocês, para a gente entender que nem todo estrona, esse é o único hormônio que eu gosto dele nos níveis baixos, de 20 a 30, a nível de, tenho que olhar a sua referência, mas esse é a nível baixo. Estradiol e estriol altos.
nós temos o estrona, mais 70% virando estradiol. Então, isso é bacana. O estrona, ele vira estradiol, como ele também vira, estriol. Então, 70% vira estriol. Ele também vira estradiol. Mas o estradiol também vira estrona. Por isso que eu indico que vocês tomem o crisina 300 mg com zinco 30 mg. Aqui a gente inibe a enzima chamada desidrogenase. Então, tudo dá para a gente controlar como se fosse assim um tráfego mesmo, né? Vai mais para a direita, vai mais para a esquerda. E a ação de fitoterápicos é muito interessante nesse caso. Então, o estrona, ele vira estriol, ele também vira 2-hidroxistrona, que também é um estrona bom, mas ele vira o 16-alfa-hidroxistrona. Esse é do mal, esse é cancerígeno. Só que nós sabemos da epigenética, o fato de a gente ter uma tendência familiar, hereditária, né? Que acontecem mais casos na família, ou se você fizer um teste genético e perceber que está presente o gene para câncer de mama, o que é legal? Indol 3-carbinol faz com que essa porção do estrona se converta no do bem, no 2-hidroxistrona. Como? Indol 3-carbinol é o que? São as couves de Bruxelas, brócolis, couve, né? A couve em geral. Então, o suco verde, comer pelo menos 3 vezes esse tipo de crudívoras é muito interessante, porque você realmente faz essa conversão e diminui a incidência do estrona na parte ruim. Lembrar sempre que eu sou contra leite, porque a vaca aumenta esse estrona aqui, ó. Na verdade, ele aumenta o estrona no geral. E até você entender qual desses vai ser a sua parte mais preponderante, é arriscar em ter um câncer de mama, de ovário ou de próstata. Por isso que o alimento que mais causa câncer de mama, de ovário, de próstata é o seu queijo. Tudo isso, né? Todos esses nossos hormônios. Principalmente quando a gente fala em testosterona, gente, porque a testosterona está envolvida no desenho, né, de academias, numa performance, num bom corpo. Lembre-se sempre que o corpo trabalha com doses fisiológicas, pequenas doses todos os dias que ele mesmo produz. Se você tomar ou injetar coisas externas, isso vai ter um resultado, mas vai ter um lixo. Todo esse lixo é excretado em termos de rins e fígado. E o rim está sofrendo muito. Por isso que quando nós falamos sobre alimentação em academia, quando a doutora fala mal de creatina, a doutora fala mal de BCA, não é que eu falo mal, é que nós temos um sistema que funciona de acordo com o biotipo da pessoa. E se nós desejamos ser um outro biotipo, nascendo de um mesmo pai e uma mesma mãe, alterando toda a fisiologia, isso vai ter um gasto, isso vai ter um lixo que vai sobrecarregar o seu rim e seu fígado. Então, é quando nós pensamos no todo, nós entendemos que nós somos quem nós somos, nós podemos melhorar, mas nós não podemos alterar. Eu vou ser uma japonesa japinha mesmo, posso usar salto para ficar mais alta, mas nada vai me fazer ter um glúteo imenso, ou ter um corpo como os ocidentais. Por quê? Porque a minha origem é japinha. Eu espero que vocês, com tudo isso, né, que não é fácil, gente, eu sei que não é fácil, mas eu espero que vocês consigam entender que tudo tem um comando e tudo se entrelaçam. A partir desse vídeo, nós vamos ter o próximo, um vídeo sobre dúvidas e respostas, quer dizer, qual é a clínica, qual é a pergunta mais perguntada por vocês, né, as dúvidas, e o que acontece com a falta desses hormônios. Principalmente o excesso também é ruim, mas a falta, que é a menopausa, né, que são o climatério, que é a andropausa, como é que a gente pode melhorar essa situação? Então, no próximo vídeo nós estaremos falando sobre isso. Até breve!